Bom dia a todos, né, que se disponibilizaram a acordar nesse sábado, cedinho, com esse frio, para estar aqui com a gente, aprendendo um pouquinho mais sobre a técnica do mal de Toff e a utilização dela na identificação de micro-organismos. A Angélica já falou bastante da parte teórica, e agora eu vou falar um pouquinho da parte prática, de como que é feita a identificação dos micro-organismos. E a gente tem experiência com esse equipamento desde 2014, né, 8 anos, trabalhando com diversos grupos, bactérias, leveduras e um pouquinho também com fungos filamentosos. Toda a nossa experiência na aplicação dessa técnica é com a utilização do equipamento Microflex, da Bruker. Não é propaganda, mas é o equipamento que a gente utilizou, né, no nosso aprendizado e aplicando a técnica. O equipamento é bom, o pessoal da Bruker, eles dão bastante assistência para a gente, né? Eu uso até dizer que eles dão socorro, que às vezes a gente está com problema, eles entram em acesso remoto e ajustam o equipamento, então eles dão uma assessoria bem legal para a gente. Esse equipamento que a gente usa, o Microflex, ele já saiu de linha, né? Mas ele ainda nos ajuda muito, torna as nossas análises bastante rápidas. Então, vou começar mostrando aqui, inicialmente, alguns artigos, né, que falam sobre a aplicação, diferentes aplicações do mal de Toff para a identificação de micro-organismos. Essa revisão, ela fala da identificação de bactérias ambientais. Bactérias com capacidade de degradar poluentes, bactérias associadas a plantas de forma benéfica, bactérias associadas a plantas causando doenças e bactérias benéficas ao solo, né? E ele trata de alguns outros grupos também. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque, inicialmente, o MALDI foi utilizado, ele foi criado para aplicação clínica, mas o MALDI ele foi tão bem aceito, tão bom, a técnica é tão tranquila de se fazer, que os pesquisadores foram ampliando, né, a utilização desse equipamento. O nome do equipamento, né, é MALDI Toff MS, mas eu acho que com tanto intimidade que eu já estou, eu vou falar aqui MALDI, vocês me dão licença para apelidar, né, para reduzir o termo. Então, durante toda a minha palestra, eu vou estar me referindo como MALDI. Já é o meu hábito. Eu não lembro o tempo todo de ficar falando o nome completo, né, da técnica. Bom, esse outro artigo mostra, ele aplica o MALDI e o sequenciamento por meio de Illumina para identificação de micro-organismos associados a alimentos, né, que é o principal foco dos estudantes que eu e a Angélica trabalham. Então, o pessoal lá no nosso laboratório, eles trabalham com a identificação de microbiota em chá fermentado, né, kombucha, em outros alimentos fermentados, bebidas indígenas, novas tecnologias de bebidas, né, tem bebida sorvete de inhame, e por aí vai. E o carro-chefe da pesquisa agora, lá com a professora Rosane, tem sido microbiota de café, né? Eu, especificamente, trabalho com alimento, mas alimento destinado à alimentação animal, que é a silagem. Então, assim, o MALDI ele é usado também na identificação de vários grupos de micro-organismos. Nesses casos, nós já trabalhamos com leveduras, bactérias e também com fungos filamentosos nesses alimentos. Essa revisão aqui, ela fala sobre a utilização do MALDI de micro-organismos patogênicos, né? Que foi a principal
foco de utilização inicial do molde, porque é uma técnica rápida, né? Então, alguém com uma sepse, alguém com uma infecção urinária, qualquer tipo de infecção, é um recurso que fala o nome do micro-organismo causador da infecção com muita rapidez, e os novos equipamentos, eles já conseguem fazer até mesmo o antibiograma, né? Mas isso é um assunto, assim, bem além do que o nosso equipamento é capaz de fazer. Esse outro artigo aqui, só para mostrar, né, a amplitude, já trata de área clínica, mas com relação a patógenos associados a patógenos causadores de endometriose, de endometrite, de metrite, em vacas no puerpério, né? Os autores, eles utilizaram animais saudáveis e animais com a infecção clínica, e eles descobriram uma variedade muito grande, uma diversidade muito grande de micro-organismos associados ao útero, né, ao sistema reprodutivo desses animais. Esse artigo aqui, esse e outros, vários artigos, principalmente esse daqui, apesar de ser um artigo novo, mas os artigos mais antigos, de quando a técnica do molde começou a ser mais difundida, eram publicados muitos artigos comparando os métodos, né? Comparando o molde com métodos mais tradicionais, principalmente com métodos envolvendo PCR, para avaliar a confiabilidade da identificação pelo molde. Eu trouxe esse artigo aqui, né? Ele é de 2019, para mostrar um pouquinho mais. Eu estou passando só por alto nos artigos, para só mostrar assim, a abrangência, né? As diversas possibilidades de aplicação da técnica. Mas esse daqui eu achei o título dele bastante interessante, né? De dias a horas, o sistema MALDI-TOF pode substituir métodos convencionais e de tipagem molecular. Nesse caso, geralmente nesses artigos que avaliam métodos, eles focam em um micro-organismo especial, né? Naquele artigo anterior era de Listéria. Nesse caso aqui, os autores, eles avaliam cepas de Enterococcus faecium resistente à vancomicina, né? Que é um antibiótico. Esses artigos comparando métodos, eles têm que focar numa cepa específica, porque o trabalho começa a ficar muito extenso, né, e com outro foco. Os trabalhos para diversidade, que eu vou mostrar mais no final, que é o que a gente tem mais feito, que é o que eu mais tenho experiência de análise, utilizar molde para análise de diversidade microbiana, daí você não foca tanto, você não estuda, não obtém tantos perfis de uma espécie única. E nesse caso aqui, eles começam a comparar perfis, né, de uma mesma espécie. Então, esse artigo, os autores, eles estudam, comparam o MALDI-TOF em relação ao PFGE na tipagem de Enterococcus. Então, não é só a identificação de espécies, eles querem diferenciação entre cepas, né? Do lado esquerdo aqui da minha tela está o gel de PFGE. O PFGE é considerado padrão ouro em microbiologia molecular para tipagem de micro-organismos, mas quem já fez PFGE sabe o quanto o PFGE é trabalhoso, né? Em torno de 4 a 5 dias para você conseguir um gel, e no gel de PFGE não cabem muitos, pelo menos no que a gente tem, não cabem muitos isolados. Então, pela quantidade de perfis que nós temos aqui, a pessoa deve ter feito pelo menos uns 4 gel, se fosse no nosso equipamento, 4 a 5 géis. E isso demoraria muito tempo para ser feito. Enquanto do nosso lado direito,
tá o agrupamento de acordo com os perfis de banda, né, que a Angélica mostrou, de diferentes isolados de enterococos. E eles compararam, né, o agrupamento de acordo com o perfil proteico com o agrupamento de acordo com o padrão de clivagem do PFGE. E eles concluíram que o MALDI ele conseguiu distinguir com segurança os isolados de Enterococcus faecium e que ele é capaz de indicar o parentesco de cepas dessa espécie com um grau de confiabilidade semelhante ao do PFGE. Bom, esses aqui são alguns breves exemplos, né? Existem muita coisa. Eu peguei mais artigos de revisão, que são artigos mais completos. Esses artigos de revisão sobre o MALDI, eles têm sido publicados agora, né? Depois de alguns anos já mostrando as análises, né? Então, um consenso que de todos os autores que eu leio em relação à técnica. A Angélica já frisou alguns dessas vantagens, né, com relação ao uso do equipamento, que você não precisa de um treinamento muito intenso para aplicar a técnica. Então, a aplicação da técnica, ela é tranquila, ela é adequada para a utilização em laboratórios que têm necessidade de um alto rendimento, né, de muitas análises por dia. Vou mostrar como é rápida a identificação. Esse equipamento, ele permite estudos epidemiológicos e clínicos em grande escala. A Angélica também comentou sobre o custo, né? Também uma grande vantagem da técnica, que todos os artigos isso é comentado, é o custo de utilização, embora o equipamento ele não seja muito um equipamento barato, claro, ele tem diferentes versões, como o carro, né? Ele tem diferentes, conforme a precisão do equipamento, ele tem custos diferentes, mas o custo por amostra de execução é muito baixo. Então, em um artigo de 2019, ele ficava menos de $6 por amostra, para a identificação de cada amostra. Se você for transformar isso para real, não é tão barato, mas algum tempo atrás, eu estava conversando com o Diego, que é um dos técnicos que nos auxiliam, e ele me passou o preço, só que isso foi antes da pandemia, em torno de R$3 por amostra. Com certeza agora vai estar mais caro, né? Tudo subiu muito. Porém, os reagentes, como a Angélica falou, eles são usados numa quantidade muito pequena. Então, os consumíveis que nós usamos no MALDI, eles duram muito tempo, né? E o outro consenso em relação à técnica, que o resultado ele é obtido de forma muito rápida. Em relação ao banco de dados, os autores, né, eles falam que que uma vantagem dos bancos de dados é que eles são flexíveis para a inclusão de novos perfis. Então, por mais que algum micro-organismo que você trabalhe não esteja no banco de dados, você pode adicionar o perfil proteico, né? Tem toda uma técnica para fazer essa adição de um perfil no banco de dados, mas isso é possível. E alguns autores avaliaram, né, a reprodutibilidade da técnica entre laboratórios diferentes, tomando cuidado de se utilizar equipamentos de marcas diferentes. Como a Angélica falou, as duas marcas que têm dominado o mercado é a Bruker e o Ceramis, que é da Shimadzu. Então, eles usaram as mesmas amostras nesses dois equipamentos e observaram que mantém a precisão na identificação, né? O espectro, às vezes, pode mudar um pouquinho, mas a identificação
ela foi consistente, né, mostrando a robustez contra essas variações, robustez da biblioteca contra essas variações interlaboratoriais durante a produção dos espectros. E esse último artigo aqui que eu vou falar é o que eu me baseei bastante nele para montar essa apresentação. Ele foi publicado no final do ano passado, nesse periódico, Mass Spectrometry Reviews. Ele fala sobre a preparação, sobre como a forma que você prepara a amostra e como você cultiva o micro-organismo antes de prepará-lo para levá-lo à identificação no mal-de-Toff, como que esses dois fatores influenciam na identificação. Então, ele foca principalmente como o efeito do meio de cultivo e das condições de cultivo e das diferentes formas de preparação das amostras influenciam na obtenção de perfis e, consequentemente, na identificação dos micro-organismos. Esse daqui é o nosso workflow, né? É a nossa linha de trabalho, né? Então, primeiro nós temos uma amostra. Nós temos uma amostra que nós precisamos... nós, então, plaqueamos, né? O molde é uma técnica dependente do cultivo. Então, nós precisamos fazer plaqueamento, nós ainda precisamos cultivar os micro-organismos. Quando nós temos o micro-organismo isolado, então, nós queremos identificá-lo, nós vamos usar a plaquinha, né, para fazer a identificação. Vocês vão ver plaquinhas que são de aço inox, como essa, e tem algumas outras plaquinhas, se vocês forem ver algum vídeo ou na literatura, tem algumas plaquinhas que são azuis. A diferença é que as plaquinhas azuis, elas são descartáveis, né? Essa daqui não, a gente lava e reaproveita. Então, nós vamos colocar nosso micro-organismo na plaquinha, levar o micro-organismo para fazer a aquisição do espectro no equipamento. Depois que nós conseguimos aqui o espectro de massa, nós vamos... O software, né, já associado ao equipamento, ele compara o espectro obtido com os da biblioteca, a Angélica também já falou sobre isso, e então ele é identificado. E na identificação, ele tem scores de identificação, né, que a Angélica também já falou, não vou falar sobre isso. Falando um pouquinho aqui dos equipamentos que a gente precisa para analisar. São equipamentos simples, que geralmente nós já temos no laboratório, um vórtex, uma centrífuga, um banho térmico e o sonicador, sendo que esses últimos, eles são utilizados em determinadas condições de extração, conforme eu vou falar mais adiante na minha apresentação. Em relação aos reagentes, os principais reagentes que nós precisamos é o ácido fórmico, o ácido trifluoracético, a acetonitrila, o etanol e a água ultra pura. Todos com alto grau de pureza. Nós precisamos da matriz, né? A Angélica já falou que nós temos diferentes tipos de matriz, e nós temos a matriz, ela vem de forma sólida, um reagente sólido, e a gente precisa diluir. A Angélica também já falou os fatores de diluição que a gente pode utilizar, e a gente faz uma solução, a gente chama de solução orgânica, para fazer essa diluição da matriz. Essa solução orgânica, que a gente dilui a matriz, ela é relatada nos artigos, então ela tem algumas variações, tem algumas opções também desse tipo de solução orgânica para estar diluindo a matriz. A que nós temos mais usados é uma solução de ácido trifluoracético, acetonitrila, etanol na proporção de 1 para 1 para 1.
lembrando que a solução de ácido trifluoracético que a gente usa é a 10%. Mas isso é uma coisa assim, um detalhe que geralmente vem na metodologia dos artigos, e quando a gente escolhe uma metodologia, a gente já observa essa questão da diluição da matriz. O equipamento, dentro dele, ele tem uma câmera que permite que a gente visualize cada spotzinho da nossa placa, né? Então, esse aqui é uma visualização só da matriz, é que não tem a amostra. Às vezes a gente faz isso para conferir se a nossa matriz está ok, né? E uma matriz que está boa, ela forma esses cristais, né? Que ficam uniformes e bem distribuídos aqui. Né? Aqui às vezes forma alguns aglomerados, que não é o correto, mas a maioria, os cristais estão bem formados e bem distribuídos. Então o equipamento ele é bem legal, né? Ele dá para ver tudo que está acontecendo lá dentro com a sua plaquinha, e ele ainda tem um zoom. Quando tem a amostra aqui, aí vocês vão ver que ela fica um pouquinho mais borrada, né? A matriz já fica um pouquinho mais intensa. Nós precisamos também dos calibrantes. Por que a gente precisa de um calibrante? O molde, ele é utilizado junto com diversos softwares. Então, tá aquele equipamento que vocês já viram nas fotos, vou mostrar ele depois aqui novamente. Ele está acoplado a um computador, tem que ser um computador bem robusto, porque ele funciona alguns softwares pesados ao mesmo tempo. Eles trabalham pelo menos 2 ao mesmo tempo. Um software é o Flex Analysis, que é o que controla o equipamento, e o outro software é o do Biotyper. O Biotyper é o software de identificação, né? E a biblioteca tem esse mesmo nome, a biblioteca do equipamento da Bruker, né? Então, ela precisa de um padrão para comparar os espectros. E esse padrão que é o que a gente chama de calibrante, né? Essa calibração ela é realizada sempre antes de iniciar as amostras. E existe o calibrante da Bruker, né? Esse IVT, ele é um calibrante comercial, nada mais é que um extrato da E. coli, mas a empresa ela adiciona mais 2 padrões de massa-carga maior. É a única diferença de você utilizar a própria E. coli. Né? No caso, a gente pode usar a cepa DH5-alfa ou a E. coli K12. E nós fazemos a extração dessas bactérias, né? Da mesma forma que a gente faz das nossas amostras, e nós calibramos o equipamento com ela. Essa calibração ela é fundamental para que a sua identificação de micro-organismos seja ótima. E nesses padrões, tanto o que a gente usa da extração da E. coli, quanto do padrão comercial, são proteínas com peso molecular conhecido. Então, eu já sei dessas 2 cepas de E. coli e do padrão comercial, eu já sei qual é a massa-carga de cada espectro que ela produz, né? E aí eu calibro o meu equipamento. E por fim, nós precisamos da amostra, lógico, né? Do micro-organismo que a gente precisa identificar. E é fundamental que o micro-organismo esteja puro, não tem nem que ser conversado se o micro-organismo não estiver puro. E o que acontece se o micro-organismo não estiver puro? 2 opções. Ou vai gerar um espectro que não vai resultar em identificação nenhuma, então nenhuma bactéria do banco de dados vai se associar àquele espectro, que é um espectro de 2 bactérias, ou o que eu observei recentemente, às vezes, dependendo da contaminação, ele consegue identificar 2 micro-organismos. E aí é uma
uma coisa que a gente pode ir no aluno, né, que entregou a bactéria para a gente e falar, não, como você faz isso, né? Não me entregue micro-organismo que não esteja puro. Então, tem que tomar cuidado com a relação a isso, a purificação dos micro-organismos. Bom, agora eu vou falar, né, diretamente, de forma prática, como é feito a extração para a gente dos micro-organismos para a gente colocar na plaquinha. Existem no artigo que eu vi, ele fala de 3 formas, mas existem outras. Mas eu vou focar aqui nessas 3 formas que são assim as principais utilizadas, tá? Para a gente fazer essa extração de proteína, porque o molde ele lê as proteínas, mas a gente precisa, a técnica, né, é para a leitura das proteínas que estão em maior abundância na célula, que é como a Angélica explicou, que são as proteínas ribossomais, no nosso caso, para a identificação de micro-organismos, tá, gente? Mas para que essas proteínas sejam identificadas, elas precisam estar expostas, né? E por isso que a gente tem que preparar os micro-organismos para expor essas proteínas. Então, as 3 principais formas, né, de analisar essa análise direta, essa análise que o autor nomeou aqui de extração no alvo, né, se você for traduzir ao pé da letra, mas eu vou falar de extração na placa, tá? E essa extração completa, vou falar agora de cada uma delas. A primeira aqui é a extração direta, essa daqui a gente já utiliza, né, muitas vezes, e nada mais é do que pegar um micro-organismo isolado e colocar na plaquinha. Essa daqui é a plaquinha que a gente usa, uma plaquinha de aço inox. E aí a gente geralmente faz a análise em triplicata, né? São 31 pocinhos. Nós analisamos 30 micro-organismos de cada vez, porque um padrão de identificação, que são 3 pocinhos, nós fazemos em triplicata, a gente deixa para o calibrante. Então, nós vamos pegar aqui, de forma direta, a colônia, com uma pontinha de palito mesmo, palito de dente, e vamos colocando aqui em triplicata no pocinho. Essa análise, ela gasta pouco material, né? E ela é principalmente feita para bactérias gram-negativas. Depois que a gente coloca aqui o micro-organismo no pocinho, nós voltamos, né, cobrindo com a matriz, com 1 microlitro da matriz. Então, assim, é bem pouquinho, bem pouco material biológico e pouco reagente que a gente precisa. Essa técnica foi a que eu tive melhor experiência para identificação de fungo filamentoso. Então, no fungo filamentoso, a gente pega bem a parte de crescimento mais jovem aqui do micélio, nós colocamos o micélio aqui em triplicata e voltamos cobrindo com a matriz. Essa técnica, ela é de extração direta, ela é muito influenciada, né, o sucesso dessa técnica, pelo tipo de micro-organismo que você está trabalhando em relação a ele ser gram-negativo ou gram-positivo. Então, as bactérias que a gente consegue melhor identificação usando a técnica direta são as gram-negativas. Por essa técnica, ela não inviabilizar, deixar o micro-organismo inviável, né, não inviabilizar a vida do micro-organismo, ele não é recomendado para bactérias patogênicas. Então, os outros procedimentos, eles são mais... O procedimento de extração completa, ele é o mais recomendado para a bactéria patogênica, porque aí você inviabiliza ela.
Então, patógenos, embora a maioria deles sejam gram-negativos, eles não é recomendado por você estar trabalhando ali com micro-organismo ainda viável, né? Em geral, esse tipo de análise, de extração, que na verdade você não chega a fazer uma extração, né? Ele resulta em baixa taxa de identificação, porém ele é a forma mais rápida de se analisar, né? Se você for ver, você não tem que passar por uma etapa de extração. Você coloca o micro-organismo diretamente no pocinho e as substâncias que tem na matriz, as substâncias daquela solução orgânica que eu falei, que a gente dissolve a matriz, junto com o laser já consegue romper a membrana das gram-negativas, né? E a parede celular e expor as proteínas. A segunda forma de extração, que é a extração na placa, você parte desse mesmo princípio. Você vai pegar as colônias isoladas, diretamente colocar. A gente sempre recomenda que analise em triplicata. Só que antes de você colocar a matriz, você coloca ácido fórmico, né? 1 microlitro de ácido fórmico, espera secar e depois volta cobrindo com a matriz. Né? Então, tem essa etapa adicional de colocar um ácido fórmico que vai ajudar no rompimento da parede celular. Nesse caso, esse tipo de extração, ele é recomendado para bactéria que tem a parede mais resistente e que produz muco ou polissacarídeo, né? No caso dessa bactéria aqui, essa fotobactéria, os autores eles observaram que o resultado na identificação dessa espécie, ela foi melhor com esse método quando comparado com a análise direta, né, direta com a primeira forma de extração, que é a análise direta, ou com a extração total, que é o próximo método que eu vou mostrar. Essa extração total ou extração completa, ela tem mais passos de extração até que você obtenha um extrato de proteínas do micro-organismo, né? Então, ela tem alguns passos, né? Então, você coloca água num tubo, num Eppendorf, coloca uma alçada de micro-organismo, você adiciona etanol, você homogeneiza no vórtex, depois você centrifuga, remove totalmente o sobrenadante, né? Descarta, despejando o sobrenadante, centrifuga mais uma vez, retira todo o etanol com uma pipeta, tem que tirar todo o etanol. Depois você vai adicionar ácido fórmico, coloca no vórtex de novo, centrifuga de novo, e depois nós alteramos um pouquinho essa metodologia, depois a gente coloca a acetonitrila, e então a gente centrifuga e usa o sobrenadante para colocar na plaquinha do mouse fazer a identificação. A principal modificação que a gente fez aqui foi colocar no sonicador durante 5 minutos, né, após colocar o etanol. Todos esses procedimentos de extração, eles são descritos nos manuais da Bruker, então tem tudo lá o passo a passo. A única coisa que a gente alterou assim, de forma significativa foi colocar esse extrato, né, essa solução etanólica de células no sonicador, e nós temos observado resultados melhores, né, quando a gente acrescenta essa etapa. Nessa técnica, a gente precisa de uma maior quantidade de massa bacteriana, e embora esse método ele seja conhecido por resultar em espectros de melhor qualidade,
e com isso, né, obter uma melhor identificação de micro-organismos, algumas bactérias, principalmente bactérias ambientais, elas foram melhor identificadas pela técnica de extração na placa. Então, assim, o que a gente vê com isso? Que a forma de extração, você vai ter que estudar e observar qual que é o melhor para o grupo de bactéria que você está trabalhando. Então, você pode começar, se você sabe que é gram-negativo, não é patogênica, você pode começar com a extração direta. Se você sabe que é gram-positivo, aí você vai pensar, não, acho que eu não vou nem fazer a extração direta, porque eu acho que eu não vou conseguir. Ou você pode fazer um teste com alguns exemplos, alguns exemplares, e aí, se der certo, você pode tentar continuar, e se não der certo, você já parte para uma outra forma de extração. Apesar dessa extração aqui ser a mais trabalhosa, é o que a gente mais tem utilizado, né? Eu e a Angélica, é o que a gente mais tem pedido para o pessoal fazer, porque uma outra vantagem que a gente acha dessa técnica de extração completa é que esse sobrenadante que a gente consegue deixar ele no freezer por um tempo, né? Se não me engano, lá no protocolo está escrito que por até 3 meses esse extrato pode ficar armazenado. E então, o que a gente faz? O aluno faz a extração de tudo que ele precisa e depois nós vamos analisando no molde, que a análise do molde, no caso dessa extração, é muito mais rápida do que fazer a própria extração em si. Então, depois que a gente define o método de extração que a gente vai utilizar, a gente começa a pensar em algumas questões. E essas questões é que foram discutidas naquele artigo de revisão que eu mostrei. E por que eu achei isso muito interessante? Porque eu, a Angélica, e outras pessoas que trabalham no molde, a gente observava alguns sucessos e alguns insucessos devido a algumas coincidências que a gente achava, né? A gente não sabia muito bem explicar. E esse artigo veio trazer várias desses insucessos, dessas observações empíricas que a gente tinha, e aí eu vi e falei, opa, isso não era uma observação, não sou só eu que estou observando, né? Outros autores também têm observado isso. Então, eu vou falar aqui um pouquinho de outras coisas que a gente tem que definir, né, quando a gente vai fazer análise de molde-TOF. Então, o meio de cultivo, ele influencia na identificação? Sim, ele influencia. Então, de acordo com os nutrientes que estão presentes no meio de cultivo, eles podem ter influência na indução ou repressão de proteínas específicas, né, do micro-organismo. Além disso, quando a gente vai fazer a extração, principalmente nessa extração completa, que a gente precisa pegar uma alçada maior do micro-organismo, a gente sempre esbarra no meio. E ali a gente leva um pouquinho de componentes do meio, né? Então, o meio, ele tem influência na identificação, sim, né? Outra questão é a utilização de meio sólido ou de meio líquido. Nós sempre utilizamos meio sólido, né? Então, isso foi uma novidade que eu vi, que os autores que utilizaram cultivo em meio líquido, eles conseguiram padrões, algumas vezes melhores padrões de espectro e, com isso, melhor identificação. Porque o crescimento no meio líquido, né, eles justificam que é porque o crescimento no meio líquido ele é mais homogêneo. Então, as células que estão sendo cultivadas em meio líquido, elas estão de uma forma mais homogênea na mesma fase de crescimento. Então, eles observaram isso. Só que tem um porém da utilização do meio líquido. Se você cultiva um micro-organismo no meio líquido, você tem que centrifugar e lavar as células, né? Para você não levar nutrientes do meio líquido para análise. Então, né, entre vantagens e desvantagens,
eu ainda prefiro continuar utilizando meio sólido, desde que um meio adequado para a identificação do seu micro-organismo. E eu sempre falo para quem vai fazer extração e me passar os micro-organismos para identificação, que quando for coletar os micro-organismos do meio sólido, que tome cuidado para não esbarrar muito a alça na superfície do meio. E aqui eles mostram, né, o mesmo micro-organismo, aquela Photobacterium. Essa bactéria ela é um patógeno de peixe, né? E ela aqui cultivada nesse agar ou em agar com sangue. E micro-organismos que têm necessidade de ser cultivados em agar-sangue é mais crítico ainda, porque o agar-sangue ele resulta, né, em um ele altera mais ainda o perfil, né, devido à presença do sangue no meio. Então, é claro aqui a diferença, né, no espectro da mesma bactéria cultivada em diferentes meios de cultivo. E a forma como o micro-organismo estava preservado e a temperatura de crescimento? Isso influencia na identificação? Então, primeiro, em relação a como o micro-organismo estava preservado. Então, se eu pegar uma bactéria congelada ou uma bactéria liofilizada e levar para a análise do molde, a qualidade de espectro e de identificação é reduzida, né? E a reprodutibilidade na análise desses micro-organismos também. Então, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, às vezes a identificação vai ser confiável, às vezes não. Então, o que eu recomendo, né, é que quando for pegar micro-organismo congelado, que é o que a gente mais trabalha, né, você reativa o micro-organismo, repica uma vez, e então repica para poder fazer extração e identificação. Com relação à temperatura, isso é uma parte fisiológica, né? A gente sabe que a temperatura de cultivo, de crescimento do micro-organismo, ela altera as propriedades fenotípicas, principalmente com relação à fluidez da membrana celular, que está relacionada à composição das fosfoproteínas, né? Então, a temperatura de cultivo, ela tem que ser observada. Outra coisa que eu achei muito interessante, isso foi novo para mim, né, foi em relação ao subcultivo, né? Eu não sei traduzir bem esse termo, que está relacionado a repicar o micro-organismo várias vezes. Então, ao mesmo tempo que você não pode pegar um micro-organismo congelado e já analisar, também foi observado que se você ficar repicando o micro-organismo várias vezes, isso vai levar a erros de identificação. Eu tinha muita curiosidade de saber por que isso acontece, né? Porque a gente já observou isso, e a gente observava isso principalmente com a E. coli. Com os nossos isolados, a gente não percebe, porque rapidamente a gente consegue obter o espectro e passa para o outro. Então, a gente repica, assim, o comum é repicar uma vez e já passa para o próximo isolado e o próximo. Mas a E. coli, como a gente sempre usa ela como padrão, eu pego uma cepa de E. coli e fico lá repicando. E sempre eu falo para o pessoal, eu falo, olha, repica pelo menos umas 4 vezes, descarta aquela e pega o estoque congelado de novo e começa o processo da E. coli. Porque o que a gente observou com a E. coli? Que essa E. coli que a gente repicava muitas vezes, quando eu ia calibrar o equipamento usando ela, eu não conseguia calibrar. Alguns espectros sumiam, algumas intensidades de alguns espectros começavam a ficar ruim. E aí eu ficava pensando, e ainda tenho essa dúvida, se são proteínas ribossomais e o ribossomo ele é indispensável para a sobrevivência, por que acontece isso? E no artigo eu procurei, eles não justificaram essa ocorrência, mas pelo menos eu vi que não acontece só com a gente aqui, né?
E uma outra observação que os autores fizeram é que, em relação ao tipo de preservação, né, como o micro-organismo estava preservado e foi reativado, que a temperatura de crescimento e esse subculture, sobre a acurácia na identificação, ele é espécie específico. Então, com alguns micro-organismos, você não vai observar o efeito desses fatores com algumas espécies, mas para outras espécies, isso é observado. Em relação à presença de sais no meio de cultivo, isso pode influenciar a identificação? Então, sim, a presença de sal no meio de cultivo, ele altera o processo de ionização. Então, os piores scores de identificação de pseudomonas, eles foram observados quando ela era cultivada no agar Mekong. Por quê? Porque nesse agar, ele é rico em sais biliares, né? Uma característica desse meio. Então, esses sais, eles atrapalham muito na ionização, né? Em vez de ionizar com hidrogênio, doado pela matriz, ele pode ionizar com sal, com sódio, com potássio, presente no meio. E aí o padrão de ionização é errado e os picos não são observados ou são de forma incoerente com o padrão da espécie. Uma exceção que foi observada foi na identificação de um patógeno de peixe marinho, né? Que aí, no caso, era um micro-organismo que estava associado ao ambiente salino. Então, não tem a explicação disso, de por que para a identificação dessa espécie de víbrio anguilarum, era necessário para o crescimento dele que colocasse a presença de sódio no meio de cultivo, e no meio sem sódio, a identificação não ficou tão boa quanto no meio com sódio. Apesar de não ter essa explicação no artigo, eu imagino que possa estar relacionado com o crescimento do próprio micro-organismo em si, né? Provavelmente é um micro-organismo que precisa da concentração de sais no meio, e quando eles testaram, né, o meio sem, pode ter tido essa variação nos espectros. Então, sempre que a gente for analisar micro-organismos, nós temos que evitar a utilização de meios com alta concentração de sais. E a fase do crescimento microbiano? Ela influencia na identificação? Sim, também. Eu sempre falo com o pessoal que a gente tem que pegar o micro-organismo mais novo, mais na fase exponencial de crescimento possível, que é onde a célula está no auge de expressão e no auge de metabólico, né? E também ocorrem alterações na parede. Então, o cultivo mais longo, ele pode resultar numa redução da qualidade dos espectros, né, e no número de íons reproduzidos de forma consistente. Então, você pode ter um espectro que não condiz com o espectro do micro-organismo, ou um espectro onde os picos não têm uma boa qualidade. O que a gente considera um espectro de boa qualidade é quando os picos formados, né, são maiores do que o ruído. Vou mostrar depois para vocês. Como eu já disse, o período mais longo de crescimento também está relacionado com a alteração na composição da parede celular. E foi feito um experimento, né? Os autores daquela revisão citam que eles utilizaram E. coli e 2 espécies de salmonela e uma Cinetobacter. Essas quatro bactérias, elas foram cultivadas em 3 diferentes períodos. E o que eles observaram? Diferente do que eu sempre falava aqui, né?
48 horas de crescimento foi o que resultou em melhor intensidade de espectro. Com 24 horas, tinha os mesmos espectros, porém com menor intensidade, que é essa relação de pico de proteína e o ruído do equipamento. E após 72 horas de cultivo, ocorreu o desaparecimento de alguns picos. Para a micobactéria, já foi diferente. Então, a micobactéria, ela tem um melhor resultado quando ela é cultivada por mais tempo. Com 72 horas, então, de cultivo, foi o melhor período para identificação, para obtenção de bons picos e identificação dessa bactéria. E em outros períodos de crescimento, não houve uma diferença muito marcante com relação aos picos, né, e identificação de espécies de micobactérias. E esse impacto do maior tempo de cultivo, ele pode ser reduzido pelo método de extração, né? Embora isso aqui foi uma conclusão dos autores, eu não concordo muito e eu continuo preferindo fazer extração do micro-organismo numa fase de crescimento que seja adequada, né? 24 ou agora com essa nova observação aí com 48 horas no máximo. Mas tudo tem que ser testado, porque como a gente viu aqui, isso vai mudar, né, também para cada espécie de micro-organismo. Então, a gente observa, né, diante de todas essas características, que essas condições elas são específicas para cada espécie. E aí, o que a gente tem que fazer? Nós temos que observar o tipo de meio de cultura. Uma coisa que é muito importante é a gente manter o padrão, principalmente quando nós estamos avaliando diversidade, manter as mesmas marcas de reagente quando você faz o meio, ou quando você compra meio pronto, manter a mesma marca comercial. Eu falo isso com análise de diversidade por quê? Porque é comum nós termos mais de 1000 isolados para levar para o molde, né? Tem tese que tem mais de 1000 isolados que a gente passa lá. E isso leva um tempo para fazer. E se você começa usando um meio e depois usa outra marca de meio comercial, isso pode ter influência. E temos que manter os padrões de crescimento do micro-organismo com relação à temperatura e tempo de crescimento. E por que eu friso muito nessa questão de padronizar? Isso está muito relacionado também com o tipo do seu trabalho. Se você está estudando um micro-organismo, uma espécie específica, se você tem lá 20, que seja 50 isolados, é uma coisa, tá? Você tem uma flexibilidade de ficar testando variações. Mas se você tem 1000 isolados para passar no molde, não tem como. E são 1000 isolados que você não faz ideia do que seja. Inclusive, nós usamos o molde para isso. Ele tem nos direcionado, dentro da taxonomia polifásica, para que qual provável micro-organismo, se eu não conseguir a identificação, qual provável micro-organismo é aquele, né? Nem sempre quem está trabalhando com diversidade leva micro-organismo no molde com foco só em identificar. Por quê? Porque no software do molde, no software do Biotyper, nós conseguimos fazer agrupamentos. Eu vou mostrar alguns exemplos mais adiante. Nós conseguimos fazer agrupamentos. E esses agrupamentos, eles nos direcionam ao que a gente fazia com testes bioquímicos, né, quando começou molecular, porque inicialmente na taxonomia nós usávamos os bioquímicos para identificação. Depois nós começamos a usar os bioquímicos para nos direcionar para o molecular. E agora nós usamos todos os testes possíveis, né? E esse agrupamento do molde, ele por mais que a gente não tenha conseguido identificar, ele nos direciona, pelo menos, para que primer específico usar,
né? Vou mostrar alguns resultados aqui. Mas antes de eu mostrar os resultados, eu vou passar um vídeo mostrando como é feita a leitura no equipamento. Então, até aqui, nós aprendemos, né? Como que eu vou cultivar meu micro-organismo, como que eu vou fazer a extração do micro-organismo. Nós falamos um pouquinho sobre a matriz, né? Eu mostrei a plaquinha. Então, nós já colocamos nossos micro-organismos, né, na plaquinha. Nós já colocamos a matriz, então a plaquinha está montada, está seca, nós vamos para a leitura no equipamento. Então, vou colocar um vídeo aqui rapidinho. Se der algum problema, Silvino, você me fala, por favor. Primeiro, eu vou passar o vídeo na velocidade normal dele, é um vídeo de 30 segundos da análise. Depois eu vou colocar o vídeo numa câmera lenta para eu ir explicando, porque a análise é tão rápida que não dá tempo de eu explicar enquanto está sendo feita a análise, tá? Então, aqui, ó, vocês vão ver lá, ó, em 34 segundos, ele fez praticamente 2 micro-organismos. Aí, finalizou. Eu vou colocar o vídeo de novo, mas vou colocar em câmera lenta. Pois muito lenta. Então, aqui é a câmera, né? Como eu disse, com a matriz com a minha amostra, ela fica um pouquinho assim diferente. Ah lá, ele leu e essa leitura do último pocinho é a que mais demora, porque ele anda todo o caminho para voltar aqui no primeiro pocinho da próxima fileira. Então, aqui, ó, esse azul escuro é a somatória das incidências, azul claro, a somatória da incidência do laser, e o azul escuro é o perfil de cada incidência do laser. Aqui a gente consegue ver um brilhozinho, que é a hora que o laser incide, olha lá, ó. Viram? Tem um clarão da incidência do laser, e deixa eu dar um pause aqui. E incide o laser e, ao mesmo tempo, forma um espectro aqui do azul escuro, e o azul claro é a somatória. Esse daqui é a minha plaquinha lá, né? A reprodução dos meus pocinhos da placa de aço inox. Então, aqui, ó, em cinza, é como se tivesse vazio, mas, na verdade, é onde está a E. coli. Eu sempre coloco uma E. coli para ler junto com os meus isolados que eu quero conhecer. Eu gosto de pôr E. coli para saber, porque assim, o padrão dela, ele tem que dar alto, né? Então, se o padrão, o score de identificação ficar lá verdinho, com score alto para E. coli, eu sei que o resto tá tranquilo, eu posso confiar, né? Isso é muito pessoal meu, não tá escrito em lugar nenhum. Eu que gosto de fazer assim. Então, aqui, ó, esses 3 pocinhos é E. coli, esses 3 aqui é uma outra amostra, e assim por diante. Os verdinhos aqui é que já foram lidos e comparados com a biblioteca do Biotyper. Essa carinha aqui é do software do Control Flex. Flex Control, desculpa. Então, verdinho aqui vai ficando as bolinhas que já leu e que deram identificação. E laranjinha é as que leram, mas não deram identificação. No caso aqui dessa plaquinha, em amarelo, é as que ainda serão lidas. E não tem nenhuma aqui. Quando não dá um bom perfil, quando ele não consegue ter o perfil, ele fica vermelho, tá? Vou continuar aqui. Aqui embaixo, que fica esses ruídos, né? É o que a gente chama de ruído. Então, esses picos maiores são os espectros e aqui embaixo são os ruídos. Então, ele finalizou, né? É muito rápido. Nesse vídeo são praticamente dois isolados que ele identifica, tá? E aí, quando ele vai terminando assim, ele vai passando para o próximo.
tá? Então, era isso aqui. Vou continuar aqui na minha apresentação. Mostrando um pouquinho dos resultados. Então, depois que a gente faz toda a leitura da plaquinha e o Biotyper, né, o outro software, termina de fazer a comparação, o Flex Analysis, ele termina primeiro, né, depois o Biotyper ainda fica mais alguns minutinhos fazendo a comparação dos espectros com o banco de dados. Ele vai liberar um relatório assim. Essa daqui é a primeira página do relatório, então tem a data que eu fiz, o que é, e por aí vai, né? Como eu disse, eu coloco uma ECOLE para ler. ECOLE não era meu alvo de estudo, meu alvo de estudo são os outros analíticos aqui, né? E o score aqui foi alto, né? Eu gosto de ver assim. E esse relatório aqui, ele é enorme, ele chega a ter 300 páginas mais de 300 páginas quando você ocupa a placa inteira. E ele é muito elucidativo, né? Vocês estão vendo que aqui são ícones. Então, se você clica aqui, ele já volta lá naquele esqueminha que a Angélica mostrou, né? Então, ele tem uma escala de cor, ele tem os símbolos, a variação do score e a descrição, né? De uma identificação altamente provável de espécie. Aí, entre essa variação de score, uma identificação segura de gênero e uma provável identificação de espécie, e assim por diante. Outra questão que eu acho muito interessante do MAUDE é que ele te dá aula de microbiologia. Então, no relatório, de acordo com o que foi identificado dos seus isolados, ele te dá dicas de correspondência. Então, por exemplo, se você teve uma identificação de Acinetobacter, ele já fala que as espécies desses gêneros têm perfis de proteicos, perfis de picos de proteína muito semelhantes. Então, para o MAUDE é difícil de distinguir espécies. Então, se você já tem Acinetobacter, você já vai na literatura e pesquisa primers específicos. Então, você não precisa mais sequenciar o 16S, porque você já sabe que é Acinetobacter. Então, você já vai direto em primers específicos para esse gênero que separa espécies. Ou você vai em testes bioquímicos que separam espécies, né? Então, é muito legal, né, essa parte aqui. Com relação a bactérias esporulantes, no caso de bacilos, ele também já fala que a qualidade do espectro e, consequentemente, a pontuação na identificação, ele depende do grau de esporulação. E já fala, use material novo, né? Então, é muito interessante. Se você clica aqui, ele vai lá é como se fosse quando você blasta um micro-organismo, né? Mas para quem nunca jogou uma sequência de bases no site do Blast, aqui ele ranqueia as possíveis identificações, né? Então, pode ser aqui no meu caso desse isolado, pode ser um Paenibacillus macerans, né? Provavelmente, mas também pode ser essa outra espécie aqui, né? Então, aí você vai pesquisar na literatura. Será que é um macerans mesmo? De acordo com o meu substrato, de acordo com as características que eu tenho do micro-organismo até aqui, né? Será que é esse mesmo? E se você clica aqui, ele te direciona para o site do NCBA, né? Onde fala sobre a bactéria, sobre características, né, fisiológicas e moleculares do micro-organismo, que também te ajuda a conhecer e a te direcionar, se for necessário ou não, a utilização de outras técnicas de identificação. Como eu já falei um pouquinho, às vezes a gente tem o objetivo de fazer agrupamento,
né, ao invés de identificar tudo. Se você tem muitos isolados e ficar focando em conseguir identificação, você às vezes perde muito tempo. Então, quem me ensinou a trabalhar no Malte, que foi o professor Cledir, que hoje está na Universidade do Chile, eu tinha na época, foi a primeira vez, foi em 2014 que eu comecei a trabalhar com Malte, e aí eu tinha um número muito grande de bactérias isoladas de silagem para identificar. Então ele falava, olha, o seu principal objetivo é conseguir bons espectros. Depois a gente vê essa questão da identificação, né? Então eu fui obediente e ficava lá buscando bons espectros, né? Então o que eu fazia? Eu colocava em triplicata, mas quando eu ia fazer o agrupamento, eu escolhia só um espectro. E, obviamente, né, vou escolher o de que tem maior qualidade. Isso é uma regra? Não. Eu sei que tem alguns alunos que usam um outro software fora do domínio da Broker, né? Você pode exportar você pode exportar em relação numérica, né? Eles colocam, você pode exportar de forma de planilha, né? Você coloca a relação massa-carga e a intensidade do pico e pode fazer média das três repetições, né? Mas eu aprendi assim, então vou passar a forma que eu aprendi e que eu faço, mas tem outras opções também. Então, como que eu vou escolher? O que é essa qualidade? Os espectros, eles têm uma intensidade arbitrária, né? Que é o que a gente observa lá no gráfico do Malte. Então, ele dá a intensidade arbitrária pela relação massa-carga. Nesse caso aqui, era um Pediococcus pentosáceos meu, né? E aí, eu obtive na triplicata esses 3 espectros. Então, eu observo aqui nessa intensidade qual que tem maior. Mas até sem observar, esse daqui já seria excluído, porque a intensidade dele está pior, né? Ele está com mais ruído aqui, os picos estão menos definidos, né? E esse daqui é o que tem a maior intensidade, a gente observa que o ruído tá bem baixo e os picos estão melhor definidos, né? Olha aqui, a cauda, né? Lembrei da Cidinha aqui me mostra isso aqui no HPLC. A cauda dele está muito grande, então esse aqui está mais definido. Então, a gente tem um outro software, que é o Flex Analysis, que é de onde eu tirei essa imagem, né? A gente anota qual que é esse aqui, qual que é esse espectro aqui, e lá no Biotyper eu vou deletar esses 2 espectros e usar esse para fazer meu agrupamento. Essa é a parte que mais dá trabalho para fazer o agrupamento, isso aqui demora um pouquinho para fazer. E alguns resultados do agrupamento. Falando muito já, né? Aqui são grupos, né? Ele dá um nível de distância aqui, no caso de bacilos, né? Aqui a gente coloca no grupo do Bacillus subtilis. O que eu quero chamar a atenção nesse slide aqui é que esse nível de distância aqui, ele não é um nível de similaridade dos espectros, então os espectros eles não têm relação filogenética. Ele é só uma similaridade proteica. Então, espectros similares são agrupados, por isso que às vezes a gente vê que tem um grupo de paenibacilos no meio de 2 grupos de bacilos, que teoricamente são filogeneticamente mais próximos, né? E existe uma importância de padronizar os procedimentos de cultivo, de extração e de análise para que a gente saiba para que a gente consiga perfis padrão de cada espécie e gênero, né? Que é o perfil mesmo, que aquele resultado seja do micro-organismo e não influência de tudo aquilo que eu já falei, né? Do meio, da temperatura, do tempo de crescimento, enfim.
Esse aqui foi o primeiro trabalho que eu fiz no Maude, apesar de que aqui vocês não precisam se preocupar em enxergar os nomes, que realmente está pequenininho. O que eu, apesar de que aqui já está com nome na maioria dos grupos, só um aqui que está como Lactobacillus sp, mas essas setinhas indicam espécies de bactérias que não foram identificadas pelo biotype. Mas mesmo com bons espectros, eu não consegui identificação, aí esse caso pode ser devido ao banco de dados, à biblioteca. Então, às vezes, essas bactérias que estavam na minha silagem, isso aqui foi em 2015, eles ainda não estavam no banco de dados, né? E aqui, dois micro-organismos que lá naquelas dicas do Maude, eu sei que o Maude não é capaz de separá-los, né? Então, aqui no caso, o grupo do Bacillus subtilis, aqui no caso, o grupo do Lactobacillus plantarum. E então, é aí que entra a taxonomia polifásica, que a gente tem frisado muito nos alunos que a gente acompanha. Então, as técnicas, uma não é melhor que a outra, elas se complementam, né? Então, se para mim foi essencial eu saber se isso aqui é um Lactobacillus plantarum, um Paraplantarum, ou algum outro do grupo, que é a outra opção seria o Lactobacillus pentosáceos, eu vou ter que usar um primer específico, né? Então, nesse caso, eu não utilizaria um 16S. Eu vou direto num primer REC-A ou num primer que separa esse grupo. Entendido? Já estou finalizando, né? E uma pergunta que me faziam mais antigamente, que agora eu acho que publicaram tanto artigo já comparando o Maude com outras técnicas, né? Que eu acho que essa pergunta já não é mais tão necessária, né? E qual que é a confiabilidade da identificação utilizando o MALDI-TOF? Ela é muito confiável, né? Precisa sequenciar para confirmar? Para confirmar, não. Se o seu score de identificação foi bom, você não precisa sequenciar. No início, vou ter que confessar, eu fiz isso. Eu cheguei a sequenciar, mas tudo dava certinho e não tinha nem essa necessidade, né? E agora a gente já publicou, nós temos artigos publicados de diversidade, mas depende do foco que você vai dar para o seu artigo também, né? Nós temos artigos publicados que a gente relata a diversidade só com Maude, eu não fiz identificação molecular. Todos os micro-organismos que eu levei para o Maude, eu consegui um bom score. Então, o foco do artigo não era uma nova espécie, não era só a diversidade de espécies. Então, o artigo foi publicado. Então, finalizando aqui, é de consenso geral que a técnica é de baixo custo, rápida e confiável, mas a gente precisa definir os nossos objetivos. No caso, é uma análise que ela é fácil de executar, né? Não precisa de um treinamento complexo, mas a gente tem que ser metódico e padronizar a forma de análise, né? Em geral, desde o cultivo até a análise. E se o protocolo que eu uso não dá certo para você, não é que está tudo perdido. Você tem que buscar outras soluções para identificação, outros protocolos, outras técnicas de extração,